Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos do cursinho Paulo Freire, né? Vamos dar continuidade às nossas aulas de geografia e hoje nós vamos comentar sobre pressão atmosférica e formação dos ventos. E nós vamos perceber que há uma relação direta entre essas duas coisas, ok? Primeiro, pessoal, vamos tentar entender aí como se dá, o que é essa pressão atmosférica, né? Então, nós temos aí uma pressão atmosférica alta, uma alta pressão atmosférica e a baixa. Quando que ocorre a alta pressão atmosférica? Geralmente, vamos tratar aí em uma altitude igual, tanto a de pressão alta e de baixa pressão, ok? Porém, em uma região mais fria e no outro, uma região mais quente. Na região mais fria, nós temos o ar mais denso. O que seria isso, né? Nós observamos aí no desenho que as moléculas estão bastante separadas. Só que no ar, numa região mais fria, o ar, as moléculas se agrupam, né? Ficam mais próximas umas das outras, como se não houvesse espaço. Isso gera um ar mais denso e isso gera também uma alta pressão atmosférica, ou seja, nós temos um centro de alta pressão em temperatura baixa. O mesmo ocorre, só que inversamente, em uma região lá com a mesma altitude, porém numa região mais quente, com uma temperatura mais alta, o ar é menos denso. Então nós vemos a movimentação da molécula aí na imagem, que está próximas umas das outras, e agora elas se expandem, né? Elas ficam mais longe umas das outras, tornando o ar menos denso. Ou seja, nós temos um centro de baixa pressão atmosférica, ok? Então, nos centros de baixa pressão atmosférica tendem a ser mais úmidos, ou seja, uma região mais quente tende a ser mais úmida, porque vocês sabem, eu já expliquei em outras aulas, do movimento convectivo, né, do ar. Então, no ar mais quente, um ar mais úmido, ele sobe, né, ele ascende e assim começam a gerar as nuvens e começam a gerar maiores precipitações, né? E isso não ocorre nas regiões mais frias, né? E a gente tem um exemplo aí que é o deserto do Saara, que é uma região semi-permanentemente de alta pressão atmosférica, ok? Geralmente, os ventos fazem esse movimento de regiões de alta pressão atmosférica para regiões de baixa pressão atmosférica, ok? Então, ele se desloca dessas regiões de alta pressão para regiões de baixa pressão atmosférica. Basicamente, essa é a movimentação que o vento faz. Temos dois tipos de ventos, os ventos verticais e os horizontais, né? Então, nós temos aí a descrição e, posteriormente, eu vou mostrar a imagem para vocês de como isso tudo ocorre na prática. Então, quando uma massa de ar com alta pressão atmosférica ou baixa temperatura se move em direção a uma região de baixa pressão, geram-se ventos verticais. Então, nós temos aí uma massa de ar fria numa região de alta pressão e temperatura baixa, então ela se desloca e ao chegar em uma região de temperatura alta e baixa pressão atmosférica, o que ocorre quando a gente tem uma massa de ar numa região quente, ela passa a subir. E aí geram esses ventos verticais, né? Se movimentam para cima, né? Então, é uma forma de vento vertical, quando ela sai de uma região de alta pressão e baixa temperatura para uma outra região de temperatura alta e baixa pressão atmosférica. Então, surgem os ventos verticais. Os ventos também se formam quando a camada de ar quente próxima ao solo sobe por ser mais leve, né? O movimento convectivo tende a subir por ser menos denso o ar, né? E passa a ser substituída por outra fria que desce, que está lá em cima. E temos os ventos horizontais, né? No caso dos ventos horizontais, o processo é semelhante. Quando a massa de ar sobre uma região se aquece, ela sobe.
Porém, seu lugar será preenchido pelas massas de ar frio que estão na vizinhança, pessoal. Como que isso ocorre? Quando a gente tem aí a saída dessa massa de ar quente lá para a atmosfera, ela sobe, algo tem que ser preenchido no lugar dela, e geralmente são essas massas de ar frias, e elas se deslocam de forma horizontal. Então, nós temos aí na imagem o deslocamento da massa de ar quente primeiro, ela faz essa movimentação ascendente, enquanto isso, vem em seu lugar uma massa de ar fria, né? E forma aí os ventos horizontais, né? Ela preenche aquela região onde estava aquela massa de ar quente que subiu pela convecção natural que faz, por ser um ar menos denso, sobe, o ar mais frio desce. Neste caso, esse ar vem de forma horizontal para o lugar de onde estava essa massa de ar quente. Ok? Em relação aos ventos, pessoal, a formação dos ventos, como que isso ocorre? Vamos tentar entender. Aqui a gente tem o globo terrestre, aí está mostrando a linha do Equador, os trópicos de Câncer e de Capricórnio, além do Círculo Polar Ártico lá do norte e o Círculo Polar Ártico do sul. A gente precisa entender primeiro que na linha do Equador nós temos uma região mais quente, ok? Então toda esta região da linha do Equador é mais quente, porque há uma maior incidência solar nesta região, ok? Então, por ser mais quente, o que ocorre? A ascensão dessa massa de ar quente, lembra que o ar quente, menos denso, ele sobe, sempre sobe. Vamos tentar relacionar isso de ar quente, massa de ar quente, região quente, com a ascensão do ar. Então, ele passa a ascender, né, no sentido de subir, e ele vai subindo na atmosfera até que chega numa determinada região, uma determinada quilometragem ali na atmosfera, que ele passa a se esfriar. Ao se esfriar, ele vai passando a se tornar mais denso. Ao se tornar mais denso, ele vai se esfriando e vai fazendo o movimento contrário, né? Ele vai descendo ali pela atmosfera. Lembra que o ar mais denso, ele tende a descer, ao inverso do ar menos denso. Então, ele vai descendo e, geralmente, esta descida ocorre ali nas regiões dos trópicos, ok? Essas regiões dos trópicos, geralmente, são regiões mais frias. Muito devido a isso, também, a essa movimentação dos ventos, a pressão atmosférica. Então, eles chegam numa região de alta pressão atmosférica. E o que eu disse lá no slide anterior, os ventos se deslocam de alta pressão atmosférica para uma região de baixa pressão atmosférica. É o que nós observamos, porque ao chegar nos trópicos, esse vento se desloca e volta novamente para o Equador, ou seja, ele sai de uma região de alta pressão atmosférica para outra região de baixa pressão atmosférica. E esse ciclo permanece ali ao longo dos dias, ao longo dos anos, conforme a temperatura, conforme todo o funcionamento do nosso globo terrestre e da nossa atmosfera. Ok? Basicamente é esta movimentação. Estes ventos que se deslocam dos trópicos para a linha do Equador, marcados aí em amarelo, são os ventos alísios, são chamados de ventos alísios. E estes ventos que, ao chegarem na alta atmosfera, e se esfriam, são chamados de ventos contralísios, aí demarcados da cor azul escura, ok? Então, o amarelo são os alísios, os escuros são os contralísios, ok? Basicamente é este o funcionamento. Esta região da linha do Equador, inclusive, é uma região mais quente, pela incidência maior incidência do Sol, e também por conter ali os oceanos e florestas nessa região. Então, é uma região muito mais úmida, e é o que difere da região dos trópicos, que é uma região mais seca e mais fria, ok? Então, basicamente, essas diferenças de temperatura e de clima fazem com que haja essas movimentações de massas de ar.
Por fim, eu quis colocar essa imagem, ela é bem didática e mostra para vocês os tipos de ventos que existem, tá? Então, aí a gente mostra os ventos alísios, os ventos ocidentais, né? Os ventos alísios do hemisfério norte e os ventos alísios do hemisfério sul, né? Os ventos alísios do hemisfério norte que possuem essa rotação anti-horária e do hemisfério sul possui essa rotação horária, né? Temos aí os ventos polares do leste e os ventos polares do leste-norte e do leste-sul, e a gente observa como que ocorre essa movimentação, ok? Também temos aí as regiões de baixa pressão, então observem à esquerda, baixa pressão na linha do Equador, e nos trópicos já se tem ali regiões de alta pressão, ok? E para finalizarmos, eu trouxe uma questãozinha aqui só para a gente tentar responder aí com vocês. Então, inclusive, eu vou passá-la para que vocês possam responder posteriormente, né, pelo WhatsApp ou ali nos próximos vídeos a gente tenta ir corrigir e responder junto, beleza? Então, temos aí, a pressão atmosférica refere-se ao peso que o ar exerce sobre determinada superfície. Sobre pressão atmosférica, assinale a alternativa incorreta. Então, temos aí na letra A pressão atmosférica varia de acordo com 3 fatores climáticos. Está relacionado com o clima? É uma afirmativa, está correto ou errado? Altitude, latitude e temperatura. A pressão atmosférica aumenta proporcionalmente ao aumento da temperatura? Está afirmando. C. A pressão atmosférica diminui com o aumento da altitude? Ou D. As variações da pressão atmosférica são responsáveis pela ocorrência dos ventos? Aí, de acordo com o que vocês viram nesse vídeo, vocês vão conseguir responder. Vocês lembram que, dependendo da altitude, né, eu vou até dar dessa ambientação para vocês, que está relacionado com a pressão atmosférica. A gente sempre lembra, né, que da dificuldade de respirar e tal. Então, lembrem-se disso na hora de responder essa questão também. Aí, nas próximas aulas, ou ali pelo nosso grupo do WhatsApp, tal, a gente conversa certinho e explica melhor essa situação. Beleza? Pessoal, então hoje é isso, tá? Aí nas próximas semanas a gente continua com novos conteúdos para vocês, ok? No mais, até a próxima e tchau.